Quem é o prejudicado? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, quem é o prejudicado? É o zagueiro ou é o Vinícius? É isso que eu estou dizendo, é saber... Vai com a mão, quando o Vinícius vai com a mão. Não, eu estou só falando, quando o Vinícius vai com a mão no pescoço do zagueiro, pode ter... Mas eu não eu apostaria um pouco de dinheiro que eu tenho que o zagueiro não levantou e falou, mas eu não... Vinícius. Não, tá na bola. Então, exatamente, eu não sei o que acontece ali, o que passa na cabeça do Mijatovic, né? Eu sei culturalmente como funciona o país dele, esse tipo. E aí, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. E Vinícius Júnior, hein? Vinícius Júnior, mesmo sendo decisivo para o Real Madrid, ainda é alvo da mídia espanhola e também por parte de torcedores rivais, né? Tem muitas críticas ao Vinícius Júnior, alguns ex-jogadores também têm criticado bastante a postura do jogador, que é muito provocado também em campo. Ele também provoca, ele tem sido muito reativo, né, nesses últimos jogos. Esse jogo mesmo agora da Liga dos Campeões, ele teve uma parte que ele levou cartão amarelo, né? Na minha opinião, ele poderia ter evitado aquilo ali, né? Poderia ter gerado até uma expulsão, né? O Vinícius Júnior precisa tentar, né, também se controlar um pouco e jogar futebol. Tem que jogar seu futebol, deixa os caras falar, já passou por tantas coisas. Agora eu acho que não vale a pena o Vinícius Júnior ficar nessa briga. Todo jogo do Real Madrid, Vinícius Júnior tem briga com algum jogador, isso daí não é bom para o jogador. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o caso do Vinícius Júnior. E deixa nos comentários o que vocês estão achando dessas reclamações sobre o comportamento do Vinícius Júnior. Deixa nos comentários se vocês acham justa ou não. Ações raciais, que aí eu acho que ele tem total razão e isso é imperdoável. E outra coisa são as situações de jogo. A gente não pode tampar uma com a outra, né? Tudo bem aqui a racial, beleza, e a situação de jogo você tem que levar em consideração, porque é o jogo, são 11 contra 11, né? Então nesse aspecto eu acho que o Mihajlovic está dizendo nisso, para ele tomar cuidado nesse comportamento, porque ele é a mira. Ele é o cara que todo mundo vai olhar, todo mundo vai destemperar, vai todo mundo querer irritar, vai todo mundo querer fazer. Então, assim, em determinados momentos, para ele controlar um pouquinho mais. Porque ele, pelo fato de ele ser o cara que vai ser procurado... Não é difícil com essa, assim, Zé, com a idade ainda que ele tem, e com tudo que ele carrega ali nas costas, não é complicado, é um processo ainda, demora. E a resposta daquela tarde ali, ela é uma palavrinha só, né, gente? A gente não precisa também... Não, o que eu falo nesse sentido, William, é ser inteligente como ele sempre foi em determinados aspectos. Entendeu? Entender que em determinados momentos ele vai ser provocado. Por exemplo, ontem no lance, ele chega atrasado, o zagueiro se joga. Aí o zagueiro levanta, e você tem na imagem, o zagueiro levanta e ele vai xingar o zagueiro, ele vai provocar o zagueiro levanta e peita, ele vai lá e dá um empurrão no cara. Aí, se fosse um outro juiz, qualquer outro juiz se quisesse, poderia expulsar. Ele deu a razão pro cara. E aí você pode prejudicar o Real Madrid e ele. Empurrão? Entendeu? Um ponto que eu... Empurrão existe desde que o mundo é mundo. Discussão de zagueiro que fica provocando atacante desde que o mundo é mundo. O Vinícius tinha tarde, por que ele é tão criticado na Espanha? Ele é tão criticado na Espanha porque ele tem um protagonismo. E ele é um cara que, diante de tudo que ele sofre, ele não se calou. Ele escolheu enfrentar esse sistema. E o sistema que ele... Mas ontem, Pedro, não foi Zé, mas eu não posso... Ontem foi na Champions League. Mas eu não posso... Não, tem nada a ver com em relação a Espanha. O Vinícius Júnior é o mesmo. O Vinícius Júnior é um cara que dentro de campo, Zé, dentro de campo, ele é jogo após jogo provocado. Por isso que eu estou dizendo que ele precisa ser inteligente. Não dá pra você virar pro cara ser humano. Não dá pra virar pro ser humano e virar e falar... Mas ontem ele foi provocado, Não, deixa eu te falar. Não dá pra virar pro ser humano e falar... Ontem ele foi provocado pra fazer isso. Ele já entra em campo na mira porque ele resolveu enfrentar um sistema. Sim, mas uma coisa é você enfrentar, e eu concordo. Outra coisa é você usar... Agora tem que ser calmo. Não, mas eu não estou dizendo que ele tem que ser calmo. Eu falei que ele tem que ser inteligente. O que o ídolo lá tá falando é que ele tem que... A minha opinião, o que eu estou dizendo é que ele tem que ser inteligente. Inteligente, porque o que acontece? Ele vai ser a mira. Ontem, se ele toma o cartão vermelho, e aí, quem é o prejudicado? Eu não vejo lá, uma penca de declaração falando pro zagueiro parar de provocar. Mas o zagueiro, se você pegar o lance... sempre a mira no cara que se revoltou, que não aguenta mais e empurrou. Eu tô falando, tô falando do lance específico de ontem. Ontem, o Vinícius Júnior chega atrasado, dá o tranco no zagueiro, o zagueiro cai. O zagueiro tá no chão, o Vinícius Júnior vai falar, tipo assim, você tá se jogando e tal. O zagueiro pega e fica de frente. Ele vai lá e dá um empurrão no zagueiro. Se o juiz ontem, ao invés de dar cartão amarelo, desse vermelho para ele, não ia poder fazer nada. E aí quem é o prejudicado? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, quem é o prejudicado? É o zagueiro ou é o Vinícius? É isso que eu estou dizendo, é saber... Vai com a mão, quando o Vinícius vai com a mão. Não, eu estou só falando, quando o Vinícius vai com a mão no pescoço do zagueiro,
Pode ter, mas eu não tô... eu apostaria Sim, um pouco Pedro, dinheiro que eu tenho, que o zagueiro não levantou e falou, mas eu não... Vinícius. Não, tá na boca, tá ali, pode fazer a leitura labial. Não, pode fazer a leitura labial. E eu não consigo virar e falar o que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo que precisa ser calmo. Não, mas eu não tô dizendo isso, Pedro. Pedro, é diferente. O que o Mihailovic falou é uma coisa. O que eu estou dizendo é, o Vinícius, nesse instante, ele precisa ser, nesse momento, inteligente. O Vinícius, nesse instante, ele precisa ser protegido. Não, protegido não. Sim, claro que sim. Protegido não. Se ele faz coisa errada, ele não pode ser protegido. Ele é atacado o tempo inteiro. Ele é o ser humano. Não. Eu tô falando do lance específico de ontem, não de outros lances. Não dá pra desvincular, é a mesma pessoa. Não, dá pra desvincular. Dá pra desvincular. As agressões raciais... Eu vou sentar aqui pra pedir calma. Não, eu não tô dizendo pedir calma. Eu tô dizendo pra ele ser inteligente. É diferente de ser calmo. É diferente de ser calmo. Inteligente é entender a situação e se comportar de acordo com aquilo que você entende. Ontem, que eu estou dizendo, o zagueiro não fez nada. Ele provocou... mas o sistema... o comportamento não, ninguém tem que... Não, Pedro, não. Faz com o Vinícius e não, Pedro, não. Isso, então quer dizer assim, se o sistema... Não, tudo bem, se discorda. E o sistema não é só na Espanha, não. É o sistema de um futebol. Mas ontem, qual foi o sistema? Ele faz a falta no zagueiro, ele vai reclamar com o zagueiro, ele empurra o zagueiro, e qual é o sistema ontem? Virar e falar a declaração do ídolo, da história, eu não estou dizendo da declaração, Pedro. Não, calma aí, o debate começou por quê? Sim, mas eu tô, a minha opinião é outra. Precisa mudar o comportamento dele. O comportamento dele é tudo, não é só o jogo de ontem. A minha opinião é outra. A minha opinião, é diferente da sua nesse sentido, porque você está falando do Mihailovic pedir calma. Eu não estou falando que o Vinícius... o debate começou por isso. Sim, Pedro, o debate começou por isso. Beleza. Pedirem calma ao Vinícius. Tudo bem, eu não estou falando de calma. Eu estou dizendo sobre o Vinícius, a minha opinião é o Vinícius ser inteligente com as situações que ele irá enfrentar daqui para frente. Ontem, se ele fosse expulso, ele ia ser de novo taxado, e aí iam provocar de novo. Olha, ele fez isso, porque é assim, porque é assado, porque é isso. Para pegar um exemplo extremo, Zé. Um cara que a gente taxa aqui, por exemplo, no Brasil, de polêmico, que é o Felipe Melo, né? Não, mas não dá nem para comparar. Não, só tô pregando. Você virar e falar assim, cara, o Felipe Melo, ele precisa repensar algumas atitudes dele, porque todo jogo tem uma situação assim. Eu acho que é um papo. Agora, chegar um ídolo do Real Madrid, quem quer que seja, para virar e falar, não, porque o Vinícius, a todo jogo, ele precisa mudar. Você está rotulando ele, deixa eu só completar, você está rotulando como se o Vinícius fosse um jogador polêmico. O Vinícius não é um jogador polêmico em campo. O Vinícius não é um jogador que entra em campo procurando briga. O Vinícius, ele reage porque ele é um cara, aí não dá para dissociar, porque ele é um cara que constantemente, jogo após jogo, dia após dia, ele é atacado. Então você não tem como virar para um cara que é atacado dia após dia, jogo após jogo, mas por exemplo, calma, o que sistema que é isso? É ele calado, e ele não fica calado. Ontem não dá para separar a pessoa. Pedro, ontem não foi o sistema que fez ele empurrar os jogadores. Mas o que o cara está falando é que o comportamento geral do Vinícius é esse, eu tô falando, não é. Mas eu não estou dizendo do jogador, do que o cara está dizendo, Pedro. Pelo amor de Deus, eu estou falando o seguinte, que o que eu entendi nas palavras, e aí ainda falei, como um ex-jogador, é o cara tentando dizer pro Vinícius, falando, olha, seja inteligente que você vai ser provocado, justamente por todo esse sistema que você está dizendo. Dele foi ontem, sim, mas eu estou dizendo... Ele detonou o Vinícius. Sim, mas eu tô falando a minha opinião, o que eu acho. E ainda falei, pode ser que ele falou com as palavras erradas, mas enxergando como um ex-jogador, talvez ele tenha falado isso para que o Vinícius Júnior seja inteligente nessas situações. Por exemplo, ontem não teve nada sobre sistema. O Vinícius fez uma falta no zagueiro, ele chegou atrasado, o zagueiro se jogou, que é uma situação que todos fazem, inclusive o próprio Vinícius, em determinadas situações. E os caras vão lá, você levanta, você está se jogando e tal. O Vinícius fez isso. Aí o zagueiro levantou. Quando o zagueiro levantou, ele foi lá e deu um empurrão no zagueiro. O árbitro ontem não expulsou, mas poderia ter expulsado. E aí, quem é o maior prejudicado? É o zagueiro ou é o Vinícius? Quem é que vai passar a ser mais ainda colocado na mira? Só uma coisa, o Vinícius vai desfalcar o Real se ele for expulso. Só que isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que o futebol é futebol, atacante que não gostou da entrada, só faz barulho porque é o Vinícius. Eu acho, Zé. Mas você está entrando numa situação que eu não estou entrando. Não é só porque é o Vinícius. Você entendeu onde o Vinícius está e qual é a situação. Mas eu entendo, eu vivenciei isso, eu entendo, Pedro. Eu entendo, eu sei disso. Eu vivenciei situações piores do que a que o Vinícius vive, entendeu? Porque o Vinícius hoje, as pessoas olham para o Vinícius. Eu joguei com pessoas que eram xingadas e ninguém olhava, todo mundo, desculpa o termo, cagava para a situação. E a gente entrava no vestiário e o cara estava chorando.
Entendeu? Eu vivi situações piores, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, é ótimo que o Vinícius esteja comprando essa ideia. A minha opinião não é nada em relação a isso. A minha opinião, o que eu estou dizendo, o que eu entendi e que eu falei é que o Vinícius seja inteligente, porque ele vai ser testado a todo instante. E se, por exemplo, se ele fosse expulso ontem, ninguém ia falar do zagueiro. Iam todo mundo pegar a porrada no Vinícius, justamente porque é todo esse sistema, tá todo mundo olhando para o Vinícius. Então, assim, é aquela história, você sobe, todo mundo vai olhar o que você está fazendo. Peraí, o Vinícius está fazendo o quê? Ele está fazendo isso, é errado. Porque hoje há um processo, não só de negócio da questão racial, há um processo em todos os sentidos. A internet, as redes sociais, aquele processo dos lacradores, do cancelamento, do rei da moral, dos justiceiros, isso existe em tudo. Então, por exemplo, se ontem o Vinícius fosse expulso, ele seria crucificado da parte que iria defender, mas a maior parte iria bater nele, dar porrada, tá vendo, caramba, tal. Então, o que eu falei é o seguinte, que o Vinícius possa ser inteligente nas situações que ele irá ser provado daqui para frente. É só isso. Eu não estou dizendo se ele tem que ficar calmo ou não. Porque na hora do jogo, o bicho pega. Então você tem várias situações que podem acontecer. Mas justamente ele, por estar na mira, em determinados momentos, ele tem que estar calmo, ele tem que ser inteligente. Só isso. Birner quer falar aqui. Assim, eu entendo o que você quer dizer. Entendo também o que o Pedro quer dizer. Só quero lembrar algumas coisas. Eu acho que o fato dos jogadores parecerem gostar muito do Vinícius Júnior deslegitima. Exato, o que o rapaz falou. Do Mijatovic. Por isso que eu falei que... O Mijatovic fez um gol na final de Liga dos Campeões, se não me engano, em 98. Foi contra a Juventus. Contra a Juventus. Foi 98. Gol lindo, inclusive. Jogava muito. O Vini também fez contra o Liverpool. Vale lembrar. Mais jovem. Outro detalhe. O Mijatovic jogou no Valência. Bem lembrado. Vale lembrar. Agora, bem lembrado. Essa conexão é perigosa. Então, exatamente. Eu não sei o que acontece ali, o que passa na cabeça do Mijatovic. Né? Eu sei culturalmente como funciona o país dele, esse tipo de coisa, assim. Então, eu não sei o que acontece. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho muito hábito, principalmente nessas horas, de humanizar o jogo e de me colocar no lugar do atleta. Eu vou ser sincero, eu não sei como o Vinícius Júnior ainda não explodiu. Eu não sei como ele joga na Espanha. Verdade. Eu acho ele não explodiu ainda porque ele é inteligente. Porque ele é inteligente. Então não dá para virar o Mijatovic e falar... Eu vou fazer uma coisa que o dia vai mudar o mundo, a gente tem um pouquinho mais de empatia. A gente não consegue... Eu acho. Dúvidas às vezes. Não, se as pessoas tiverem, muda. Eu acho que... me colocando, obviamente eu não vou sentir o que o Vinícius Júnior sente, porque é impossível na pele dele, não vou nem ter essa pretensão. Mas eu peço que as pessoas que estão ouvindo façam um exercício. Né? Toda vez que esse cara vai entrar em campo, você imagina esse cara jogar mal. Você imagina o que ele pensa. A responsabilidade dele, que já seria muito grande de ser um dos protagonistas do Real Madrid, né? De ganhar, porque no Real Madrid o peso é muito grande, não é para qualquer um jogar ali. Você imagina que ele carrega muitas outras questões ali. Se ele jogar mal, ele vai sentir que ele está representando mal um monte de gente que sofre racismo. O peso é muito grande. Eu não sei como ele não teve uma crise antes. Dá um burnout, né, como a gente fala ali, como outros atletas agora falam disso abertamente, tem, etc. Então eu acho que a capacidade emocional desse menino, porque para mim 22 anos de idade ainda é menino, tá? Vai fazer 23 esse ano, né? 23 vai fazer 24, para ser mais preciso. Né? Porque teve que amadurecer, está tendo que amadurecer muito cedo, e que virou um símbolo de uma luta, de uma coisa que acontece há muito tempo, desumana. Eu não sei como esse cara não explodiu ainda. Então eu imagino que toda vez que ele vai entrar em campo, todos os pesos que ele carrega, né? Jogar no Real Madrid, ser decisivo, ter um desempenho bom, toda a rotina pesada de treinamento, é muito bem remunerado para isso, mas o dinheiro não muda, o peso é difícil de lidar. Se você me der 50 milhões de reais, eu não vou conseguir jogar futebol, então vai vir todo o peso aqui, eu vou explodir. Né? E outras questões, tudo isso é muito difícil. É óbvio quando o Zé fala, e eu te entendo, que na frieza total dos fatos, era melhor ele não fazer isso, que ele podia ser expulso e tudo ia explodir. Eu me apeguei a esse lance, eu estou dizendo nesse lance. Por isso que eu entendo. Mas aí, eu entendo que você também não está cobrando isso dele. Não, nada. Você está falando só o que seria o ideal. Sim. Então, eu entendo quando o Zé disse que seria o ideal, mas eu também entendo demais se o Vini Júnior em algum momento não conseguir lidar com isso e der um simples empurrão no lance que podia terminar com uma expulsão. O que eu não cobraria do outro jogador. A não ser que eu soubesse que o cara tem algum problema. Tá tudo bem na vida, tal, não sei o que. O cara mexeu comigo, com quem você mexeu? Pô, não é isso.
Não é muito mais ali, porque todo jogo... E quando a gente fala das questões raciais, elas vão, Zé, você sabe muito bem, subjetivamente para o campo, não só dos xingamentos. O árbitro, que às vezes é um pouco mais generoso com outros jogadores do que é com ele, né, na hora do cartão. O zagueiro que dá uma pancadinha a mais porque se incomoda com ele, que não faria com outro jogador porque o cara joga no Madrid, porque o cara é muito bom e porque os caras carregam isso. Não votam nele no prêmio de melhor da FIFA. Há um racismo subjetivo também na questão do Vinícius Júnior que vai pro jogo de futebol. Eu vou tentar, assim... Então eu entendo o jogador, mas eu concordo com você. Se ele tivesse expulso, eu não ia discutir a expulsão. Não, eu tô falando aqui, nesse lance específico só, não tô dizendo no comportamento dele em geral, não. Nesse lance específico, o que eu falo aqui é que ele passa a ser a mira para tudo. Ele é a mira para tudo, é difícil, entendeu? Que nem não, o seu ponto está claro. Isso só que não dá, mas eu não concordo, eu deixei claro. Eu não concordo com o rapaz. É que não dá para ignorar quem é o personagem desse lance específico. É o que o Birê está falando. Não, é uma coisa que tá. Eu entendo quando você fala. O jogador, por premissa, ele é forjado desde cedo a entender que uma entrada do zagueiro é para te desestabilizar, você tem que aguentar. Se você sai no quarteirão, sai da sua casa. Zé Elias jovem lá, morando ali. Você sai da rua, tem o cara dá um tapa na sua cara. Aí você vai segundo dia, dá um tapa na sua cara. Dá um tapa na sua cara. Quando chegar o quarto dia, aí você chega aqui, aí discute com o Williams. Não, mas já não tem que discutir no Williams. Você não sabe o que ele passa. Mas eu concordo com você. Só tem um ponto aqui. Não, é assim. Desvincular os episódios. Não é isso. Ele é um ser humano com a vivência dele. Não é isso. Eu vou deixar bem claro aqui. Eu entendi que você quer falar da jogada. Eu entendi. Eu estou me apegando a situações de jogo. Sim. Aquela situação específica ali do jogo de ontem. Eu só estou me apegando a essa situação. O que eu estou dizendo é que assim, ontem ele correu o risco de ser expulso. E se ele fosse expulso, iam dar-lhe porrada nele. Concordo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo se ele tem que reagir, como ele reagir, porque assim, ninguém sabe. A única pessoa que sabe quem está sentindo é ele. A gente pode imaginar, a gente pode talvez sentir um pouco, mas nós nunca iremos saber. O que eu estou dizendo só é que ele é a mira. Ele é o cara que todo mundo vai dar porrada e todo mundo vai elogiar. Vai mais dar porrada do que elogiar, porque o mundo dessa forma, como o Pedro falou, sobre o sistema, sobre tudo isso, é difícil quando você tem um cara que provoca mudanças. Exato. É difícil. O Vinícius está provocando mudanças, está provocando questionamentos, aquelas coisas todas. Mas assim, o que eu falei especificamente no lance de ontem, porque cada jogo para o Vinícius é uma história. Cada jogo para ele escreve uma história diferente. Porque são comportamentos diferentes. E ele tem de lugares bem hostis. Por exemplo, na Inglaterra, eu não sei se ele vai ter uma provocação racial. Não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque é uma cultura diferente, Exato. É uma forma diferente, é um respeito diferente. Ele não vai ter isso. Provavelmente na Alemanha também não. Entendeu? O que eu estou dizendo é nesse sentido. Na Alemanha também não. Na Alemanha é seríssimo. Vai dar porcaria pra quem fez. Sim, é seríssimo. É seríssimo, entendeu? O que eu só falo é situações específicas de jogo, William, sabe por quê? Porque as pessoas irão provocar. E eu ia dar o exemplo, que nem você falou sobre das dificuldades, do comportamento e tal. E aí eu vou trazer um pouco à tona o que o Neymar passou a vida inteira. Muitas vezes as pessoas analisavam o comportamento do Neymar fora de campo, um monte de coisa, mas não analisavam e não analisam o que o Neymar faz dentro de campo. Tem os seus defeitos, tem as suas coisas, mas quantas e quantas vezes aqui nós vimos uma série de moleque folgado e o caramba tal na Europa? Eu não votei no Neymar porque ele é chato, ele provoca, ele fala, ele faz um monte de coisa. Mas o Neymar não chegou nesse nível de protagonismo de outra coisa. Não. Deixa eu só terminar. Eu falei, nas devidas proporções em relação a comportamentos, entendeu? Por isso que eu falo que na situação específica de ontem, entendeu? Não teve a ver com esse negócio de racial ou não. Eu estou falando na situação específica de ontem. Não o lance, mas a reação dele ontem, isso ficou claro. Sim, claro. Esse é o meu ponto. Não, a reação dele ficou claro para mim. Talvez. A reação dele ficou clara a mim é o seguinte. É o cara que se joga, eu vou lá e reclamo. Pô, você está se jogando. É o comportamento de todos os jogadores que reagem a esse tipo de situação. Se você analisar e prestar atenção com os jogadores, o cara vai lá, você dá o tranco, o cara se joga, levanta daí, especialmente na Europa, porque eles não aceitam esse tipo de comportamento. Levanta daí e tal, entendeu? Eu acho. É só o resto... Quando o Vini chegou no Real Madrid, e ele foi pro time B, inclusive, né?
críticas que tinha, precisa finalizar melhor, toma decisões erradas. Precisava mesmo. E claro, e essas críticas eram ok. Ele trabalhou muito para mudar, ele foi está trabalhando para melhorar. Com o Zidane ele teve mais dificuldade. Ele falou que subiu. Precisava até. Exatamente. Até aí, beleza. E com o Ancelotti ajudou demais, o Vini Júnior e tal, etc. Tudo bem. Mas a partir do momento que o Vini Júnior começou a se posicionar, começou a ter reações e outros jogadores jamais tiveram. A raiz da crítica no Neymar é a mesma. O posicionamento do Vinícius é diferente. Aí a coisa começa a ganhar outra proporção. Mas você sabe por que ganhou outra dimensão? Porque é o seguinte, além de ele ser negro... Sim. Ele resolvia jogos. Sim, claro. Então isso ganhou uma proporção muito maior. Ele incomoda nos dois sentidos. Ele incomoda nos dois sentidos. Ele incomoda nos dois sentidos. Muito maior. E como a gente está dele é sensacional. Tudo que a gente já viu na Espanha, inclusive agora, esse final de semana também, uma criança, né, xingando e tal, uma atitude racista. Com a mãe ali, a mãe inclusive defendendo. Gente, Sabe que o Mandela dizia que ninguém nasce odiando o outro por causa da cor da pele, né? Claro. Mandela falou isso. Pois é. Então, é uma coisa. Então as coisas não param. E eu acho assim, até para eleição de melhor do mundo, na FIFA, na Europa e tal, os caras que votam, eles levam isso em consideração. Talvez sim. Tem gente. Eu tenho certeza que sim. Só uma coisa, William. Eu acho que essa coisa do Vini é uma luta para toda a vida dele, provavelmente. Também não sei acho. que ele quer largar. Também acho. E nessa batalha, nessa guerra, que não gosto muito desse termo, mas vou usar assim, às vezes ele vai perder. Sim. O que eu entendo, eu entendo o Vini e eu tô do lado dele, tá? Pra ficar muito, mas eu entendo o Zé Elias quando ele fala desse lance. Porque se o árbitro expulsa, seria uma pequena batalha perdida no meio da guerra, porque todo mundo ia falar de uma coisa ali dele eles estão esperando o tropeço do Vini. Mas eu não vou defender. Como não acredito em mudanças e construções, sem que a gente goste ou ame as pessoas imperfeitas, porque todos são imperfeitos, e como às vezes as pessoas esperam perfeição, principalmente de seres humanos que estão lá jogando futebol, eu acho isso de uma crueldade, não é intencional, mas é enorme. Não, mas tem intenção. Não acho que as pessoas projetam a perfeição que elas não conseguem ter. Eu não tenho, dá pra ser bem claro, o que eu falo sobre a intenção e a crueldade, sobre o julgamento das pessoas. Sim. Ontem, se o Vinícius... Isso é para terapia, não é para o programa. Sim, mas estou dizendo em relação à crueldade, em relação às pessoas, em relação ao Vinícius. Se o Vinícius fosse expulso ontem, nossa, o mundo caiu. A manchete seria, tá vendo? Olha o que está acontecendo. Porque é justamente isso. Estamos esperando o tropeço do cara para apontar o dedo e falar, tá vendo? Por isso que eu estou dizendo Só que eu acho que faz parte da luta dele, da vida inteira. Sim, ele vai... Isso, porque a vida nunca é uma coisa reta. Você dá dois passos para frente, para trás, três passos para trás. Então, ele tem o direito de errar e tropeçar. Sim. É natural. A gente tem zap aí, vamos rodar e daqui a pouco tem break que, olha, meu Deus, voou o programa hoje, vamos lá. Galera, muita polêmica sobre o Vinícius Júnior. Na minha opinião, galera, o Vinícius Júnior, assim, é muito injustiçado, assim, no futebol espanhol, né? Eles pegam no pé do Vinícius Júnior e é bem nítido, né? Que eles estão esperando o tropeço dele para poder sair na mídia, né? Aquela explosão lá de notícias negativas sobre o jogador. Mesmo ele sendo o jogador principal do Real Madrid resolvendo, ele ainda é muito criticado, na minha opinião. Pode ser controlado um pouco dentro de campo algumas atitudes dele? Pode sim. Pode sim, eu acho que ontem aquela jogada ele poderia ter sido evitado. Ele poderia ter reclamado com o cara, ter falado, mas não ter empurrado. Aquilo ali, na minha opinião, não justifica. Não justifica. Porque senão ele vai estar agindo da mesma forma que os caras reagem contra ele. Isso daí que eu acho que ele poderia fazer. Entendeu? Provocar e deixa os caras. Quer bater, bate, seja um expulso, vai estar beneficiando o time dele. Mas ele ser expulso, na minha opinião, não é bom pro Real Madrid, porque ele, por ser um jogador importante, jogador decisivo, não seria bom o Real Madrid ficar um jogo sem o Vinícius Júnior. Então, assim, minha opinião é que os caras estão esperando um momento para poder tirar ele. Essa é a verdade, para querer denegrir a imagem dele, para poder não ter mais clima para ele continuar no Real Madrid. Eu também não sei qual é o pensamento do Real Madrid sobre o Vinícius Júnior, sobre esse comportamento dele. Tem sido um pouco mais agressivo dentro de campo. Eu entendo, tem tudo que tem acontecido. Por cada jogo o cara é vaiado, os caras com atos racistas, ninguém faz nada na Espanha, nada acontece. Isso daí não sei como ainda ele consegue permanecer na Espanha
né? Depois de tudo isso que acontece, qualquer outro jogador teria saído e é só com ele. Você vê que o problema é só com o Vinícius Júnior, não acontece com o Rodrigo, não acontece com o Camavinga, não acontece com ninguém. O problema é com o Vinícius Júnior, entendeu? É pelo jeito dele, aí os caras já querem sacanear. Só com ele, né? E é complicado. É complicado porque é todo mundo contra ele. Todo mundo. E não adianta, ele não precisa mudar nada, ele não tem que mudar nada. Ele tem que continuar sendo o Vinícius Júnior, continuar jogando a bola que ele joga, porque o errado são os torcedores com esses atos aí que deveria, né, ser punidos, né, e não são. Acontece isso o tempo todo, né, quando pensa, vai acabar isso, não acaba. Isso daí já é do país. Não adianta, o Vinícius Júnior tá nessa briga, tá certíssimo, né, mas é um país que não quer mudar e não aceita mudança. Infelizmente, o Vinícius Júnior tem que ir para outra liga e realmente respeite o jogador, né, a cor do jogador. Porque se ele for para a Inglaterra, não vai acontecer isso na Inglaterra, isso daí você pode ter certeza. Na Alemanha não vai acontecer, você pode apostar que o time vai ter punição pesada. Não vai acontecer e não acontece. Entendeu? Aí chega lá na Espanha, vai acontecer, já aconteceu muito na Espanha, aconteceu muito. E agora com o Vinícius Júnior, na minha opinião, tá passando já dos limites, isso daí já era para ter sido resolvido, a FIFA já era para ter batido o martelo, ó, aconteceu isso, equipe punida e tal, acabou, tem que ser assim. E se for preciso, até tira até do campeonato. Só assim, eu acredito que vai resolver. Eu acho que nem assim vai resolver, porque que se pegar a pessoa que tá fazendo isso e deixar ela presa, ela vai ficar presa. Acabou. Entendeu? Mas enquanto não acontecer isso, o futebol espanhol vai continuar sendo essa vergonha que tem sido nos últimos anos. E agora é torcer pro Vinícius Júnior tentar colocar a cabeça no lugar e tentar focar somente em ajudar o Real Madrid nos próximos jogos.